dia! Nossa live de hoje sobre planejamento para o parto, né? Esse assunto super importante de planejar para ter ali o melhor parto possível e viver, né, a história que a gente precisa viver. Gente, eu dei uma atrasadinha aqui e o vizinho aqui de cima tá com a furadeira ligada. Então, talvez a gente vai ter aí umas interrupções. Deixa eu dar uma olhada aqui na iluminação, que eu tô meio confusa se tá melhor ali. Ou aqui, deixa eu ver. Acho que eu vou deixar aqui mesmo, perto do sol. Então, a minha intenção nessa live hoje é ajudar você que tá esperando pelo nascimento do seu bebê, você que tá grávida, é ajudar você a se planejar para o nascimento do seu bebê. Essa é a minha intenção aqui nessa live. E se você tá gestante, então fica comigo aqui para você realmente entender a importância desse planejamento. E eu não tô falando só de plano de parto, gente, porque o plano de parto, ele foca mais nas intervenções, né? Então eu não tô falando só de plano de parto, eu tô falando de um planejamento geral desse parto. Planejamento, assim, também dessa gestação, é um planejamento geral, assim, é um caminho para a pessoa se planejar ali seguindo uma estratégia, né, que é o 5W. É 5W? É 5WH, que é do Who, no meu inglês é muito bom, mas é aquela como, onde, quando. Então essa é a minha intenção com essa live. E se você está gestando, você precisa prestar bastante atenção no passo a passo aqui para conseguir se planejar da melhor forma. Se você não está gestante, envia para uma gestante essa live, fala para ela, se planeja para o seu parto. Se planeja porque quando a gente se planeja, as chances de se realizar alguma coisa são maiores, né? Porque quando a gente não se planeja, a gente fica naquela, deixa a vida me levar, né? Deixa a vida me levar, não vou me planejar, o que eu vou poder mudar aqui na minha vida? As coisas não acontecem. Ou quando acontecem, a gente acha ruim, né? A gente fala, por que que isso aconteceu comigo desse jeito? Por que que eu nunca realizei um sonho na minha vida? Por que que isso tá acontecendo comigo? Mas a verdade é que não houve planejamento, gente. Planejamento é uma coisa incrível, porque planejar é você colocar, você ter uma meta ali e você colocar uma data e você fazer, trilhar o caminho até aquele objetivo, né? Então esse é o planejamento. A gente vai prever alguma coisa e a gente vai se planejar, a gente vai se programar e a gente vai ver nesse caminho o que a gente precisa fazer para solucionar. Então é muito simples e às vezes a gente esquece disso. Então por isso que eu preciso que você fique aqui prestando atenção se você quer realmente viver o seu parto. Então pega um papel, pega uma caneta, se planeje, não fique com distrações. Quando você está focado numa coisa, as chances de acontecerem também são maiores, né? E o que tá ao nosso alcance, né? Que é a gente se planejar, a gente prever ali as coisas, né? O que tá ao nosso alcance. Deus tem um plano para nós e é um plano de amor esse plano. Eu não sei se tá dando para me ouvir direitinho. Deixa eu aumentar aqui. Espero que esteja dando para me ouvir. Então, eu vou contar um pouquinho por que eu resolvi fazer essa live sobre planejamento para o parto, né? E contar minha experiência, né? Em 2019, eu realizei um sonho na minha vida, que era fazer uma viagem internacional. A gente foi pro Uruguai, né? Por mais que tenha sido uma viagem, assim, cheia de coisa, cheia de problema, no fim deu tudo certo. Mas por que que eu tô rindo, né? Por que eu tô rindo? Porque o que aconteceu com a pessoa aqui, que eu sou formada em turismo, gente. Sou formada em gestão de turismo. Por isso que eu tô falando de planejamento também, que eu sou da gestão. Então, eu fui pra essa viagem, né? A gente se programou, a gente planejou. Foram ali 6 meses pagando a passagem da viagem. Mas é o que aconteceu. O Liam tinha 1 ano. E 1 ano e meio ele não tinha RG, né? Aí um belo dia eu pesquisei, viagem... bebê precisa de RG pra viajar? De avião? Acho que eu pesquisei assim. E aí não, voos nacionais, criança não precisa de RG, a criança só precisa ter certidão de nascimento. Aí beleza. Só que eu ia fazer um voo internacional, né? Ia fazer um voo internacional que eu tinha me planejado ali
quase 6 meses pagando a passagem pra poder fazer, guardando dinheiro ali e tal. Só que aí eu tava fazendo tanta coisa ao mesmo tempo, mudando de casa, me formando na faculdade. Tudo bem, Lucas? Me formando na faculdade, fazendo tudo, tanta coisa que eu nem me toquei que o meu filho tava sem RG. Foi 2019. 20, é. E aí, eis que a gente não pôde embarcar porque ele estava sem RG. Olha só que história. Então, teve uma falha aí no meu planejamento, né? Teve uma falha nesse planejamento porque eu não me toquei que eu precisaria tirar o RG do Liam para ele poder viajar. E aí a gente teve que remarcar o voo, tirar um RG de emergência, a gente teve que pagar R$2.000 para remarcar o voo, sendo que R$2.000 era o valor da passagem que a gente tinha pago parcelado em 1000 vezes. Então você vê como que a falta do planejamento prejudica a nossa vida. E na gestação e no parto a mesma coisa, gente, porque parto, muita gente acha que tipo é sorte, que vai, assim que, não vou me planejar pra nada, porque eu não quero me decepcionar, se eu vou deixar a vida me levar, e se for pra ser, será, sabe, vai ser a vontade de Deus na minha vida. Só que, infelizmente, não é bem assim, porque se a gente pensar o sistema que a gente está inserido, não é um sistema que apoia o parto, não é um sistema que apoia a fisiologia. E aí o que acontece? O que acontece, Brasil? Acontece que essa pessoa não vai ter o parto dela. E não é porque Deus não quer, e não é porque ela não consegue, é porque o sistema não deixou. Vocês conseguem entender? E muitas vezes, após a enxurrada de intervenções, uma após a outra, a pessoa vai para cesárea e na inocência ela pensa que aquela cesárea foi necessária. Não, mas a minha cesárea foi necessária porque o meu bebê está entrando em sofrimento. Mas o que levou esse bebê a entrar em sofrimento? Não foi a ocitocina? O soro? O soro faz o bebê entrar em sofrimento. Não foi deixar a mulher sem comer, sem beber? Isso faz o bebê entrar em sofrimento. Não foi a mulher estar nervosa, ansiosa, sem apoio? Isso faz o bebê entrar em sofrimento. Então não era pra esse bebê entrar em sofrimento. Então por isso que eu tô aqui, gente. Por isso que eu tô aqui, porque eu não admito isso, sabe? Isso me deixa muito triste. Saber que por falta de planejamento, por falta de apoio, os bebês sofram. Muitos bebês vão direto pra UTI ou morrem. Porque essa mãe não teve apoio, não teve preparação. E ela foi vítima de um sistema que não sei o que tem na cabeça, gente, que faz tudo errado. Então, por que eu tô falando desse planejamento aqui? Porque eu, na primeira gestação, eu não me planejei. O que eu fiz foi decidir um hospital, só que eu tava iludida, eu não segui o passo a passo do como, onde, porquê. Sabe? Já na segunda gestação, eu falei que eu vou me planejar. A gente não tem dinheiro, mas eu vou ter um parto domiciliar, eu vou ter uma doula, porque eu quero, porque eu sei que vai dar tudo certo. Oi, Tava, tá tudo bem? Então, por que eu me planejei na segunda gestação para ter o parto domiciliar? Assim, não daria na nossa conta para pagar esse parto, né? Mas é o que aconteceu. Eu pensei, eu não quero ser vítima desse sistema de novo. Então, eu vou me planejar. Eu vou ler aqui que eu não lembro, que é o como, quando, onde, porquê, quem e o que. Então, esse é o 5WH, que aí quem é da gestão, da administração sabe, né? Como, onde, quando, porquê. Como que eu vou fazer para ter esse parto domiciliar? Contratando, né, uma enfermeira obstetra. Eu preciso encontrar essa enfermeira obstetra, eu preciso encontrar minha doula. Como, né? Quando? Vai ser ali quando eu chegar no final da gestação, mas eu já preciso contratar agora. Então, anota aí. Como, quando, onde? Vai ser na minha casa, né? Domiciliar. Então, aí se for o caso de um parto hospitalar, a mulher vai falar que é o parto hospitalar, então ela vai decidir o hospital, gente. Isso é uma coisa muito séria. Não pode deixar para a última hora decidir onde você vai ganhar o seu bebê. Você precisa ter clareza, você precisa visitar o hospital, você precisa conhecer. Você não pode se iludir com hospitais humanizados, achando que todas as equipes serão humanizadas, porque infelizmente não é assim, tá? Então, precisa saber o onde. Onde será esse parto? Onde? Onde ter clareza e não se iludir com hospitais humanizados, tá? Porque assim, é claro que a gente sempre vai buscar um hospital que tenha ali práticas mais humanizadas,
com a mãe e com o bebê. Mas não pode se abandonar nessa escolha, achar que eles estarão ali preocupados 100% com você e com o seu bebê. Se eles estarão ali prestando assistência, mas as intervenções, principalmente a ocitocina, que é a intervenção que mais acontece sem necessidade, ela provavelmente também vai acontecer. Porque todo hospital é uma instituição, então todo hospital tem os seus protocolos. A partir do momento que uma gestante entra no hospital, tem um reloginho ali tocando, rodando, né, pro bebê nascer. E se o bebê não nascer naquele tempo, ela vai pra cesárea. Porque o bebê não seguiu o protocolo. E não significa que ela precisaria daquela cesárea, mas ela vai. Porque o hospital não pode ficar muito tempo ali com uma gestante, porque é como uma fábrica, vai uma, vem outra, vai uma, vem outra. Então precisa entender isso, a partir do momento que você entra no hospital, você tem um reloginho ali pro seu bebê nascer. Mas o que pouca gente fala é que cada mulher é única, e cada trabalho de parto vai ser único. E não vai ser tantas horas, em tantos dias, porque cada... Oi, Karina, tudo bem? Porque cada trabalho de parto é único, gente. Então, a partir do momento que você entra no hospital, tem ali o reloginho pro seu bebê nascer, tá? Isso é uma realidade. Então, por isso que a doula tem um papel importante nesse momento, para ajudar a gestante a não chegar... Nossa, tô morrendo de calor aqui, vou abrir essa janela. Tô na frente da janela. Pra não... A gestante não chegar muito cedo no hospital, né? A OMS indica que a gestante vai para o hospital na fase ativa, né? Que já é ali uma fase mais avançada. Alguns estudos dizem que a partir... Estudos não, né? Algumas conclusões aí dizem que a partir de 4 centímetros de dilatação. Outras dizem que a partir de 6. Então, ainda é cedo, mas a gestante ali, principalmente se for uma gravidez de risco, ela vai ter um acompanhamento melhor. Mas tem que ir na fase ativa, gente. A coisa mais triste do mundo é aquela gestante que quer ser internada, sendo que ela não tá em trabalho de parto. É a falta de preparação, é falta de educação perinatal. O que é educação perinatal? É essa educação da família para viver a gestação, o parto puerpério ali de forma, assim, de forma atualizada, né? De forma correta, segura, sem medos. Então, por isso que existe a educação perinatal. Mas aí não, tem gestante que quer se internar antes da hora. Ai, eu tô de 41 semanas, meu bebê não nasceu, o médico não quis me internar. Eu vou processar esse médico. Você não tá em trabalho de parto ainda, minha filha. Não precisa se preocupar. Tudo isso é falta de educação perinatal. É falta de conhecimento, falta de informação. Porque Deus fez as mulheres perfeitas. Toda mulher vai entrar em trabalho de parto. Mas não significa que vai seguir aquele protocolo, sabe? Então eu contei essa historinha aí de como que eu entendi que era preciso planejamento para o parto, que foi o que eu fiz na primeira gestação. A gente precisa ter data, a gente precisa se planejar, porque se não se planejar, a gente vai acabar caindo em mãos erradas, por falta de planejamento. E não é só fazer o plano de parto, né? Porque o plano de parto ali só tá focado nas intervenções, ou em como que a mulher, como que você quer ficar, como que você não quer ficar no hospital, não sei o quê. Tá focado nisso, mas e o antes, sabe? E o antes? E essa preparação de entender? A gente falou do como, né? Como que eu vou me planejar para esse parto? Onde? Que é o hospital. Aí depois vem o quando, né? Que vai ser agora, que eu vou me planejar para isso. Mas o meu objetivo quando é quando o bebê for nascer. E depois vem o porquê. Esse é um ponto muito importante. O porquê. Porquê. Por que essa mulher quer viver o parto? Será que ela quer provar para alguém que ela consegue, que ela é poderosa, que ela vai conseguir ter o bebê? Ou será que é porque ela entende que Deus nos fez perfeitas para ter partos respeitosos, partos ali pela via natural, porque Deus nos fez perfeitas. Esse é o porquê, sabe? E entendendo o porquê, muitas coisas já ficam assim transformadas. Porque se essa mulher entende o porquê, ela não vai pedir uma cesárea. Ela não vai desistir, por mais que ali tenha a hora, né, da covardia, do desespero. Ela não vai desistir, porque ela entendeu o porquê. Qual que é o porquê? Porquê dela? É porque ela tá ali completamente entregue a Deus, a viver o que Deus espera que ela viva. Que é ali aquela transformação. É uma morte de cruz o parto, mas depois vem a glória.
é um pequeno calvário, mas depois vem a glória. Então, se ela entender esse porquê, ela não vai desistir, tá? Se ela entender esse porquê. Já passou 15 minutos, a hora passa voando aqui. Então, o quem, né? Quem estará ali comigo? Gente, isso é uma coisa, assim, que é muito, também muito séria. É o quem. Mais do que onde, vale o quem. Quem vai estar com você? Porque se você vai se jogar nas mãos de um médico que 99% dos partos, dos atendimentos dele são cirurgia cesárea, então obviamente a sua também vai ser. Porque a dele... Então esse é um papel importante. Se você quer ter um médico particular, você precisa perguntar para ele qual que é a taxa de cirurgia dele. Se for mais de 50%, procura outro. Assim, eu prefiro o atendimento do SUS, eu não me preocupo em ter um médico meu para me atender. Para mim, ali, se eu tiver um atendimento do SUS ou pelo convênio, porque eu não vou depender dessas pessoas para ter meu parto. O parto não depende do médico. Se você é uma gestante de baixo risco, o parto não depende do médico. Então tem esse quem, né? É primordial escolher assim, não é que o quem vai estar com você vai fazer tanta diferença, mas em muitos casos faz sim. Como ter um parto após cesárea, quem vai estar do seu lado? Se é uma pessoa que não tem a visão de céu ali sobre o parto, se é uma pessoa que acha que não é, que é muito arriscado, ou que não vai dar certo isso, ou igual esses médicos aí que não acreditam que é possível, sendo que a taxa, o risco é mínimo, né? Perto do risco de mais uma cirurgia, o risco de ter um parto é mínimo. Então, nesse ponto, importa o quem. Mas, na verdade, esse quem é importante, assim, pra gente se planejar, né? Pensar o quem. Quem vai me acompanhar? Vai ser o plantonista? Vai ser a enfermeira obstetra pra eu ter meu parto em casa? Vai ser o médico do convênio? Só que, se você fizer uma excelente educação perinatal, tiver uma excelente doula com você e tiver o apoio necessário, se você estiver tranquila, o quem vai ser assim o de menos, porque o seu bebê vai nascer, se ninguém atrapalhar. Então tem que lembrar dessa parte, se ninguém atrapalhar, o bebê vai nascer, né? E se a sua saúde também estiver ok, né? A gente tem que, eu já falei aqui em alguma live sobre a prevenção. A gente precisa trabalhar muito com a prevenção na gestação, porque muitos problemas são consequência, né? Então, a gente precisa trabalhar com a prevenção em questão de alimentação, exercício, pressão, tá sempre atento, assim, à pressão, porque... E comendo alimentos que ajudem nisso, a gente precisa estar atento a infecções de repetição, a gente precisa se alimentar bem para não ter essas coisas, porque essas coisas podem prejudicar ali o parto um pouco, então a gente precisa ter atenção para isso, sabe? Trabalhar com a prevenção. E o que? O que é o parto, né, que você deseja. Então, o que a gestante que você conhece deseja, né, o que? E esse é o 5WH, né, que é o como, onde, quando, por quê. Esse é um exercício do planejamento para o parto, que eu pensei nele e eu vi que eu fiz tudo isso na gestação da Dulce, né? Essa preparação realmente de visualizar ali e me abandonar. Falar assim, Deus, eu tô fazendo a minha parte, tá? Tô fazendo a minha parte e eu estou abandonada em Ti, no que o Senhor espera pra mim, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu resuminho. Gente, é assim, se você não planejar, se você achar que você vai depender da sorte, as coisas talvez não vão dar muito certo, porque não é sorte. Toda mulher tá preparada para ter o seu bebê pela via natural. Toda mulher. Assim, muitas coisas que acontecem, eu vejo que são intervenções, consequências da nossa péssima qualidade de vida. E só que eu tava até pensando esses dias assim, nossa, mas é tão triste porque as pessoas não têm o mínimo das informações básicas sobre o parto. Então elas têm muito medo. Então não adianta eu vir aqui falar um monte de coisas super complexas que ninguém vai entender, sendo que o parto é simples, sabe? E os bebês, eles vão nascer, porque os bebês, eles sabem nascer. Deixa
Deixa eu fechar aqui. Os bebês, eles sabem nascer, então a gente tem que pensar que o corpo tá perfeito, né? A fisiologia de Deus fez perfeita. A mulher, ela está perfeitamente perfeita para ter o seu filho. O bebê cresceu ali na barriga dela sem que ninguém precisasse fazer nada. Ele se desenvolveu ali, ele cresceu sem que ninguém precisasse fazer nada. Mas a mente, as histórias que as pessoas nos contaram, o espírito ali, a gente tão longe de Deus. Então eu preciso trabalhar isso, eu preciso trabalhar na nossa cabeça que vai dar tudo certo, sabe? Que a gente vai conseguir e que nenhuma intervenção será necessária, porque cada intervenção vai gerar uma consequência, até mesmo um simples exame de toque. Ele pode prejudicar um parto, um simples exame de toque. Já desanda ali todo o processo natural. E as pessoas esquecem disso e fica como se fosse um radicalismo, mas não é um radicalismo, é olhar para o que Deus fez para ser assim, sabe? Em um contexto que a mulher, ela tá segura, ela tá sendo alimentada, ela tá tranquila. Tudo isso aí é de menos, assim, esses medos. Todo mundo tem medo, faz parte da gente, né? A gente tem medo. E um medo muito relacionado ao parto é o medo da morte, né? O medo da morte, eu morrer ou meu bebê morrer. Mas a gente tem que estar abandonado em Deus e confiando que Ele tem o melhor para nossa história, que Ele tá cuidando, que Ele tá cuidando da gente, que vai dar tudo certo, que já deu tudo certo. E a vida, assim, ela não pertence a gente tá aqui. E eu sempre falo assim, às vezes eu fico com tanta criancice, com tanta mimimi, ai, porque eu isso, porque aquilo, porque não sei o quê, porque eu não sou, sabe, é tanto mimimi, é tanta coisinha que tira a gente do foco, sabe, que é ser grato a Deus, porque estamos aqui vivos, e a gente pode dar o nosso melhor aqui, a gente pode ajudar as pessoas, a gente pode cuidar da nossa família, a gente pode amar a nossa família, porque a nossa vida, é um sopro. Então, eu sempre me lembro disso, que eu vou estar aqui, eu vou estar seguindo aqui o que Deus espera que eu faça e eu vou me planejar, porque eu não posso ficar na minha zona de conforto, achando que as coisas simplesmente vão acontecer, que calor, as coisas simplesmente vão acontecer porque elas têm que acontecer, assim, porque é assim mesmo e acabou. Sabe? Eu posso me planejar para ter uma casa melhor. Eu posso me planejar para fazer uma viagem. Posso me planejar para realizar algum sonho. Eu posso me planejar para o parto. Eu não vou deixar ali a vida me levar cada dia que passa. Eu vou acordar e vou falar como vai ser meu dia hoje. O que eu tenho que fazer hoje? Eu tenho que fazer isso, isso, isso. Então eu vou fazer. Porque o amanhã é consequência do hoje. Então, principalmente na gestação isso. O amanhã vai ser consequência do hoje. Se eu não me planejar para viver ali a gestação, para viver o parto, eu provavelmente vou ter uma cesárea ou eu vou ter um parto cheio de intervenção. Essa é a verdade. Eu não vou mentir para você aqui e falar que vai ser tudo fácil, porque não vai. Felizmente, só se for uma questão assim, um ponto fora da curva. Se você tiver um parto, sei lá, jato de 1 hora. Só que isso não acontece com frequência. O bebê vai nascer onde a mulher se sente segura. Então, se a gente não pensar nessas questões, provavelmente teremos parto traumático, cesárea traumática. Porque essa é a realidade do meio que a gente vive. E é a nossa vida em risco e a vida do nosso filho em risco. E é muito triste falar isso. E às vezes eu fico assim, eu não quero falar desse mundo de parto. Eu não tô nem aí pra parto, eu não quero saber de parto, ainda não quero. Sabe por quê? Porque é uma coisa assim que me irrita. Tanta coisa ruim que acontece aí. E muitas coisas são consequências, e isso é tão triste, porque são almas amadas por Deus, e que por ignorância, elas padecem, elas sofrem, e as mulheres ali ficam com uma visão totalmente deturpada do parto, que é uma coisa horrível, que é não sei o que não é seguro, que uma cirurgia que vai cortar 7 camadas da pele é mais seguro que um parto. Só que pensa, não é assim, gente, não é. E é um trabalho de formiguinha que eu tô fazendo aqui, mas eu sei que pode ajudar alguém. Eu sei que pode ajudar alguém a entender que é muito mais simples do que parece. Que esse caminho em se planejar para o parto é simples, mas que a gente precisa fazer a nossa parte. Não é só ficar estudando intervenção,
Porque você coloca, sei lá, parto na internet, só aparece intervenção. Intervenção disso, intervenção daquilo, intervenção. Só que ninguém fala que é natural, que é fisiológico, que toda mulher está preparada para viver o seu parto. Se ela se cuidar bem, se nutrir bem, se ela se preparar emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, sabe? Toda mulher, só que a gente acaba banalizando isso, a gente vive um dia após o outro como se não fosse nada, mas a gente vai colher o que a gente tá plantando aqui. Por isso que eu falo dessa questão do planejamento. Você quer ter uma doula? Mesmo que você não tenha dinheiro, você pode ter, é só você acreditar. É só você procurar uma e falar, olha, eu posso te pagar dessa forma, você aceita? Eu aposto que ela vai aceitar, que ela não vai negar o atendimento pra você, porque você não pode pagar ela. Se você tá procurando, claro que ninguém tá fazendo caridade, é trabalho, mas é possível, é possível. Você precisa de apoio, você precisa de uma equipe. Se você não acreditar que é possível, nunca vai ser possível. Agora, se você acreditar que é possível, vai ser possível. Você pode vender brigadeiro, não sei, vender roupa, vender alguma coisa. Fazer um sorteio, eu fiz um sorteio, por mais que tenha sido um pouco difícil pra mim estar ali fazendo aquele sorteio, não foi fácil, mas eu consegui um dinheiro pra ajudar a pagar a doula. Então, não é fácil. Para muitas pessoas que não têm as condições, nada vai ser fácil, mas não é impossível, tá? Não é impossível. Então, vamos focar no planejamento, pegar uma caneta, escrever o passo a passo. Qual que é o passo a passo, Luara? O 5WH que eu falei, tem lá no Google, se você quiser ver, que é o como, quando, onde, porquê, com quem e quanto. Esqueci de falar do quanto, né? Se você não for viver o seu trabalho de parto para chegar na fase ativa, já ir para o hospital, você pode contratar uma enfermeira para te acompanhar em casa até o hospital, caso a sua gravidez seja de risco, ou você pode ter o parto domiciliar, ou ser só a doula e ter o bebê no hospital, né? E isso vai ter um preço, né? Quanto? Então, também cabe aí essa parte do planejamento do quanto vai custar, quanto vai ser, né? E esse é o passo a passo que eu dou aqui, para você colocar no papel todas as coisas, né? Como, quando, quanto, com quem, porquê. O porquê vale muito, tá? Porque o porquê é o que vai garantir ali você ficar firme na hora da dor para conseguir suportar, né, e ter o seu bebê ali. Oi, Ana, tudo bem? Saudade. Então, eu tava falando sobre planejamento para parto aqui, que é aquele 5WH, que a gente estudou lá no Pro. E essas ferramentas de planejamento, elas servem para tudo, né? Até mesmo para o parto. Você anota lá tudo, você vai pegar um papel, vai anotar o passo a passo ali para viver o parto da melhor forma possível. Porque tem uma pesquisa que diz que as coisas que a gente escreve, as chances delas acontecerem são maiores. Se a gente não escreve, as chances são menores. Por quê? Porque ali a gente tá tornando como se fosse aquilo concreto, né? Então, a gente precisa planejar. A gente precisa se planejar. Eu tô suando aqui. A gente precisa buscar fazer a nossa parte. Obrigada, Ana. A gente precisa fazer a nossa parte ali para poder as coisas fluírem bem, né? A gente faz a nossa parte e a gente confia que Deus está cuidando, que Deus está cuidando da gente, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Por isso que eu tô falando desse planejamento. Não adianta ficar jogando com a barriga, vivendo ali um dia após o outro, como se fosse, assim, se o sistema fosse lindo pro parto. Infelizmente não é. Então não dá para depender de hospital humanizado sem tomar precauções, né? Sem estar ali atenta. E uma coisa muito interessante que eu vi esses dias, né? Do Michel Adente, eu não sei se fala assim, se é Michael Adente ou Michel, sei lá. Ele é ali um estudioso do parto natural, né? Do parto, ele que trouxe essa ideia. E ele falou, né, que o parto humanizado, ele só vai ser uma realidade quando pararem de falar essa coisa de humanização. Pararem de falar sobre humanização, porque o parto, a gente tem que meio que esquecer o lado humano e deixar como se fosse o nosso lado mais animal ali pro bebê nascer, né? O nosso cérebro, ele meio que desliga quando o bebê vai nascer. Então, se a gente tá o tempo todo preocupado, mas isso aqui, se a gente tá o tempo todo ali sendo muito humano, meio que você não consegue os hormônios funcionarem direito por causa disso.
Então tem essa questão, e realmente você vai, quando você tá confiante, a mulher precisa se sentir protegida para ter o seu bebê. Ela não precisa ser cuidada, ser ajudada, ela precisa ser protegida, porque quando a mulher se sente protegida, o trabalho de parto ele vai fluir tranquilamente, ela se sente protegida. Por isso que eu tô falando, todo esse planejamento do parto tem que ser focado nessa proteção, para você estar protegida. Se você quer ir para o hospital, você tem que estar firme na sua decisão. Se você quer ter o parto domiciliar, você tem que estar firme na sua decisão, porque tem que buscar se sentir protegida, sabe? Tem que buscar, por isso que a doula faz tanta diferença quando você vai ter um parto, porque ela traz essa proteção. Junto na educação perinatal, junto com o esposo, a doula traz essa proteção, né? Então, e mais importante do que a doula presente no parto é a educação perinatal. Porque às vezes a gente acha que sabe as coisas, mas na verdade a gente não tá sabendo muito. A gente acha que vai conseguir sozinho, mas não é bem assim. Dependendo do contexto que a pessoa tá vivendo, né? Então, pessoal, essa foi nossa live sobre planejamento. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o coraçãozinho aqui se você tá vendo essa live gravada. Eu acho que eu falei tudo que eu tinha que falar. Ver se eu tô esquecendo alguma coisa aqui. Então esse é o meu plano, simples, pra você gravidinha, ou pra você que não tá grávida, mas que vai ficar, ou que vai mandar pra alguma amiga grávida. Esse é um plano simples pra você se planejar pro parto. A ferramenta de planejamento 5WH, tá? E é sucesso. Vamos planejar, vamos fazer a nossa parte, que eu tenho certeza que vai dar tudo certo e vai ficar todo mundo feliz. Grande beijo, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Beijo, Ana. Beijo. Tchau.